Boa noite, irmãos. As pregações em Levítico estão suspensas até o ano que vem. Já estava em Levítico já íamos falar da Páscoa. Já iríamos falar da Páscoa. Não vou entrar com texto, porque senão vocês vão saber o mistério da minha introdução, tá bom? Mas vamos orar. Pai, graças te damos por mais um dia, graças te damos pela tua mão estar nos sustentando até aqui, e rogamos que a tua palavra, mais uma vez, não só ilumine o nosso entendimento, mas transforme o nosso coração e a nossa vontade na tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Só deixa eu desligar aqui. Esqueci. Viu? Ó, funciona. Está funcionando. Irmãos, existem certos temas na Bíblia que muitas vezes hesitamos em pregar e ensinar, e isso ocorre porque foram tão distorcidos por ignorantes e hereges, que quando nós falamos deles, nós temos o medo de dar a impressão que compartilhamos as mesmas intenções ou até as interpretações equivocadas. Talvez que tema que será que venha na sua mente quando a gente fala disso, né? De coisas que é tão distorcido, é tão massacrado por ignorantes e hereges, que às vezes até a gente não entra tanto no assunto para não dar a entender que pensamos como eles pensam. Um desses temas nós encontramos aqui em Efésios, capítulo 2, os versos 8, 9 e 10. Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, que eu creio que você tem decorado esse texto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Qual é o tema do sermão que vocês acham dessa noite? Que o pessoal tem até seitas que são trabalhadas em cima desse tema. Qual? Boas obras. Você já ouviu um sermão sobre boas obras? De mim, não. Porque desses 15 anos que eu estou aqui, eu nunca fiz um sermão sobre boas obras. Tá? A gente fala de boas obras quando a gente está falando da salvação, por exemplo. É um tema periférico ao assunto da justificação, ao assunto da graça. Mas sobre boas obras, eu parei para pensar, falei, eu nunca preguei sobre boas obras. E por que eu estou pregando sobre boas obras? Porque é um combo do que foi falado hoje cedo. Nós falamos sobre o presente da igreja, e o presente da igreja é promover a sã doutrina, que leve pessoas a terem vidas mais dedicadas a Deus, e que a nossa igreja seja uma igreja de oração. E lá em Colossenses 1, fala de frutificando em toda boa obra. Mas vamos explorar nessa noite o que é boa obra. Um desses temas é o das boas obras. Frequentemente enfatizamos que boas obras não salvam, e está certo, boas obras não salvam. Tem até um hino do cantor cristão, o chorar não salva. Não sei se vocês conhecem esse hino, é bem bonito. O chorar não salva. No entanto, uma análise mais precisa do Novo Testamento revela que ele não afirma que as boas obras não salvam, mas que as obras da lei, ou as obras de justiça própria, são incapazes de nos justificar diante de Deus. Por outro lado, como nós vamos ver, as boas obras são uma parte essencial da vida cristã, ou de uma fé genuína e da saúde espiritual de um cristão.
Então, para você e eu já começarmos aqui, vamos definir o que é uma boa obra. As boas obras no Novo Testamento são ações motivadas pela fé. O que nós não fazemos por convicção de confissão não é boa obra. Deu para entender? Aquilo que eu me lanço a realizar, que não tenha a mão da fé me empurrando para fazer, não é boa obra. Não é boa obra. E elas são realizadas para glorificar a Deus e beneficiar o próximo. Elas não são um meio de salvação, mas é uma evidência de que nós somos salvos. Então, novamente, aquela expressão que eu sempre uso, no imaginário popular evangélico, boas obras, vou ajudar uma senhora a atravessar a rua. Pensa naquelas coisinhas mais simples, como se, olha, se você fizer isso, se você não roubar, não matar, não fumar, se você der o dízimo, se você vier à igreja, se você fizer essas boas obras, mas estas coisas podem ser feitas sem a motivação da confissão que temos em Jesus. E até nós, cristãos confessos, podemos não estar fazendo boas obras, porque nós não estamos fazendo-as pela fé em Jesus. Porque confessamos ser servos, salvos e filhos de Deus. Então, qual que é a pergunta central que nós temos aqui? O que o Novo Testamento ensina sobre o papel das boas obras na vida cristã? Nós temos 5 pontos para cobrir. 5 pontos. Eu fiz bem prático, já até copiei os versículos para não ser longo. Vários tiros aqui, eu acho que vai dar para a gente montar a pizza, né? Os pedaços da imagem do que o Novo Testamento diz. Qual é a grande ideia, então? As boas obras são uma expressão de fé viva, capacitadas pelo Espírito Santo e um testemunho da transformação operada por Cristo. Geralmente, quando nós duvidamos da salvação de alguém, qual é o primeiro fator que a gente trata? Fruto, não é? Quase nós não falamos das boas obras. Vai falar, mas frutos levam às boas obras. Sim, mas nós enfatizamos tanto fruto que as obras também fazem parte disso. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, primeiro, as boas obras são fruto de salvação. Todo salvo faz boas obras. É uma consequência. É um efeito, tá? A salvação é a base, Efésios 2:10, nós já vimos, né? A salvação vem pela graça, é mediante a fé, mas Deus nos criou para as boas obras. Essa nova criação que nós temos em Jesus, Deus ele estica o arco e o alvo é boas obras. Boas obras. Isso significa que as boas obras não são opcionais na vida do cristão. Elas são o propósito de nossa nova criação em Cristo. Porque nós estamos em Jesus, há uma tarefa boa a ser realizada por causa da fé. Tito 2,14. Cristo nos redimiu para que sejamos zelosos de boas obras. Eu estava estudando Tito hoje, e ele faz, tanto Tito quanto Timóteo, ele associa muito isso, que em lugar de ficar discutindo, brigando, né, debatendo, seja solícito na prática de boas obras, seja operoso na prática de boas obras, né? E em Tito ele usa uma expressão que você se distingua, que você fique notado, você chame a atenção, seria isso literalmente, pela forma como você faz as suas boas obras. Talvez na sua mente agora venha Mateus 6. O que Jesus fala em Mateus 6? Guardai de exercer a vossa justiça diante dos homens. Ele fala da esmola, que é uma boa obra. Ele fala do jejum. E ele fala da oração. E em todos eles Jesus fala, quem faz isso já recebeu o seu galardão. E qual é o seu galardão? Ser visto dos homens. Se você quer que os homens te vejam, essa é a sua recompensa.
Você já recebeu o seu galardão. Mas não é nesse sentido que Paulo está falando de você ser distinto, zeloso, que você se destaque. É para que isso chame a atenção para a nova vida que você tem. Para a transformação que Deus operou. Para o poder dele que te visitou e te fez uma nova pessoa. Uma nova criatura. Ser zeloso significa ser diligente, entusiasta, proativo em praticar o bem. Nós temos Mateus 5,16, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Boas obras são como um reflexo da luz divina que brilha através de nós. Por isso, irmãos, nós, por mais que não seja uma característica dessa igreja local, mas eu sei, por exemplo, que uma igreja batista regular nossa em Belo Horizonte tem um orfanato. Eles têm um orfanato na igreja. E quando eu comecei a me entender por gente, eles já tinham um orfanato. Que eu lembro que eu fiquei, quando eu fui fazer treinamento OANSE em Belo Horizonte, eu dormi nesse orfanato. Eu devia ter lá, sei lá, uns 14, 15 anos na época. E ele existe até hoje. Isso é uma boa obra. Você está beneficiando o próximo. Nós temos outros cristãos que abrem casas de recuperação. Nós temos, por exemplo, a Cristolândia, que faz trabalho com dependentes químicos. Tem outros que são focados em dar auxílio a mães que sofrem violência do seu companheiro. Nós temos N outras circunstâncias que vão além de talvez aquelas boas obras que nós limitamos eu financei alguma coisa para alguém que precisava, eu dei uma carona, eu tirei uma roupa. Não, coisas permanentes, duradouras e que se destacam. Qual é uma implicação? As 3 implicações desse primeiro pensamento. Que as boas obras são fundamentadas em nós sermos já salvos. Primeiro, boas obras não são um esforço para conquistar o favor de Deus, mas um reflexo da transformação que Ele opera em nós. Quem foi transformado joga a luz de Deus através das boas obras. Elas devem ser intencionais, constantes, alinhadas com a vontade de Deus. Lembra? São motivadas pela fé. E terceiro, cada cristão é chamado a identificar áreas em que pode servir como expressão de gratidão pela salvação. Talvez aqui, esticando o texto, que o propósito desse texto que eu vou usar aqui não é primariamente para isso, mas eu quero usá-lo para ilustrar. Lembra dos talentos? Eu diria o seguinte, nós temos boas obras gerais, mas você é dotado talvez de uma habilidade única que pode beneficiar o próximo. E talvez seja esse o seu talento que você tenha que multiplicar em nome de Jesus. Você tem algum conhecimento, você tem alguma facilidade, você tem alguma inclinação que te distingue, e esse talento não pode ser enterrado. Novamente, eu falo para a glória de Deus, mas vai servir para ilustração. Deus me deu uma facilidade enorme com coisas eletrônicas. Tenho um voto com Deus. De irmão na fé eu não cobro. Vou lá e faço. Eu entendo que é um talento. Você deve ter alguma coisa. Se não tem, Senhor, me dá. Me dá alguma ferramenta para que eu possa usar e isso chamar a atenção para o Senhor. Qual o segundo pensamento que nós temos? Boas obras são evidência de uma fé viva, não morta. Viva. Como que eu sei que eu estou crescendo na fé? Alguns vão dizer, é pelo tanto que você conhece. Ok, mas é pelo tanto também de boas obras que você faz. É pelo tanto de boas obras que você faz. Vocês já sabem qual texto eu tenho em mente aqui. Tiago 2, 17, 18. A fé, se não tiver obras, está morta. Mostra-me essa tua fé sem as obras, que com as minhas obras eu mostro o quanto que eu acredito, creio e confio em Deus. A fé sem obras
é como uma árvore sem frutos. Plantei um pé de laranja lá naquele círculo. Eu tenho esperança que um dia vai aparecer uma laranja lá. Mas pode ser que não. Já pensou? Lembra quando Jesus chega perto da figueira e ela não tem o quê? Frutos. E ela seca. Porque era tempo dela produzir fruto e ela estava sem. Pode chegar um momento que eu vou ter a consciência de que aquela árvore que está lá, já com quase mais de 2 metros, não vai sair uma única laranja. Mas aqui atrás, sem muito esforço, você colhe tomatinho cereja. Aqui atrás. Está cheio de tomatinho cereja. Se for hoje ali, amanhã, domingo de manhã, você pode vir. Vem com sua sacolinha, um monte de tomatinho cereja da igreja, vocês podem pegar, chega até a estragar. Tinha um pé de amora, né? Nós tínhamos um pé de manga. Temos outras coisas que nós desfrutamos dos frutos aqui. A gente sempre fala que é terra que mana leite e mel, especialmente o abacate. Mas aquela laranjeira, eu já estou assim meio que convicto que ela não vai dar laranja. Não pode ser assim com salvo. Uma árvore sem frutos. Porque não está cumprindo o seu propósito para as boas obras. 1 João 3,18. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra ou de fato e de verdade. Amor genuíno se manifesta em ações práticas e consistentes. E Gálatas 5,6 vai dizer que a fé opera pelo amor e o amor se expressa em boas obras. Não basta professar a fé. Ela deve ser visível em atitudes. Geralmente, a gente associa essas obras, por exemplo, uma pessoa que se diz cristão e não vai à igreja. Tá certo. Mas muitos podem vir à igreja e continuar não sendo cristãos, por não terem boas obras. Tenho 2 exemplos aqui. Lembram do bom samaritano? Lá em Lucas 10, 25 a 37, eu não vou entrar na história, mas Jesus está falando sobre misericórdia, sobre amar o próximo, e chega ali um judeu engraçadinho. Quem é o meu próximo? E Jesus, mais sábio que aquele tolo, fala, vou pegar um que vocês gostam bastante. Sabe o samaritano? Tinha um samaritano passando. E ele conta a história que todo mundo conhece, e no final ele aplica. Quem usou de misericórdia? Quem amou de fato? O samaritano. Nem o levita, nem o sacerdote. E o levita e o sacerdote teriam uma desculpa, que vocês já sabem pelo livro de Levítico, cerimonial. Eles não podiam tocar no morto, senão eles ficariam impuros. Mas estariam eles desejosos de não oficiarem, mas salvar uma vida? A lei colocaria essa contradição tamanha de não poder fazer algo e isso matasse uma outra virtude que pudesse surgir ali? Mas Jesus, ele usa o samaritano. O samaritano demonstrou compaixão ao cuidar do homem ferido, mesmo sendo culturalmente inimigo dos judeus. E Jesus usou essa parábola para mostrar que o amor ao próximo vai além das palavras e intenções. Olha, se ele dever mais alguma coisa, quando eu voltar eu pago. Põe na minha conta. Boas obras são uma oportunidade de revelar o caráter de Deus em ações práticas. E tem um texto em Atos, abram comigo em Atos 9:36. Como que por uma frase você conhece a vida de uma pessoa? E essa pessoa, nesse momento, ela já não estava nem mais viva. Dorcas. A vida dela, resumida em um versículo. Ora, havia em Jope uma discípula, por nome Tábita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e pela esmola que fazia. Essa mulher fez tanta falta, mas tanta falta que o texto diz: aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-a no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco.
Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziu-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estavam com elas. Aí você vai falar, poxa, mas ter roupa naquela época era uma coisa muito difícil. E ter roupa boa, duradoura. Só gente rica tinha. Ter uma túnica, ter uma capa, era um bem muito valioso. Então essa mulher, ela tinha a habilidade de costurar. Ela era uma ótima costureira. E ela usou esse talento para fazer boas obras. Ela era notável por isso. Quantas mulheres Dorca livrou do frio, livrou do abuso, livrou do desconforto de não estar apresentável socialmente. Só por poder fazer isso. Alguma aplicação aqui. Examine suas ações. Suas obras demonstram que de fato você crê em Jesus? Pense em maneiras de amar o próximo por meio destas obras. E peça a Deus que lhe dê oportunidades de demonstrar sua fé de forma prática. Então, salvação é a base, né? Salvação é a base delas, mas a obra também é uma demonstração de que a nossa fé está viva. Que aquilo que cremos pulsa de fato em nós, nos faz viver. Terceiro, boas obras são preparação para o reino dos céus. As obras como marca de que nós somos redimidos. Lá em Mateus 25, 31 a 46, vocês não precisam abrir. Jesus está falando do julgamento final. E Jesus fala de atos de bondade que ele recebeu. Vocês lembram desse texto? E aí Jesus supõe alguém perguntando, mestre, quando que te vimos com fome? Lembram? Quando que te vimos nu? Quando que te vimos com sede? E Jesus fala o quê? A qualquer um destes pequeninos, os judeus, no período da perseguição, que vai ser o contexto, fizeste também a mim. Mas isso é uma marca dos cristãos. Jesus descreve o julgamento final, onde aqueles que cuidaram dos necessitados são reconhecidos como seus discípulos. E as boas obras não são a causa da salvação, mas a prova de que pertencemos ao reino de Deus. E elas demonstram nossa obediência e compromisso com os valores do reino. Também falando sobre o reino, é um investimento eterno. Vamos ler 1 Timóteo 6. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 18 e 19. Primeira Timóteo 6, 18 a 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. Por quê? Porque Jesus, em um outro texto, vai tratar do jovem rico. Lembra do jovem rico? Mas, mestre, eu fiz isso tudo, então vai e vende tudo que tens e dá ao pobre. Ele pergunta, o que farei eu para herdar? A vida eterna. E ele não abre mão disso. E ele sai dali não convertido. Não convertido. Isso reflete uma vida que prioriza o reino de Deus acima de ambições terrenas. Boas obras conectam nossa vida presente à nossa herança eterna. 3 aplicações aqui. Avalie como você está investindo o seu tempo e recursos em obras que glorifiquem a Deus. 2.
Busque oportunidade para servir na sua igreja e na sua comunidade. Tá? Às vezes no seu bairro, no seu prédio, pode ter alguma coisa ali que você só não seja síndico, porque eu acho que ser síndico deve ser uma dor de cabeça só. Ser síndico não é boa obra. É purgatório. Mas pensem em coisas que vão além aqui da igreja. O que você pode fazer na sua vizinhança? E reconheça que as boas obras têm valor eterno, mesmo que não sejam reconhecidas neste mundo. Então vamos lá. As boas obras, elas vêm da salvação, elas mostram que a nossa fé está viva e elas são preparação para o reino vindouro. Quarto, qual é o papel do Espírito Santo nisso? O Espírito Santo é que nos capacita a fazer as boas obras. É Ele que nos dá o poder para isso. Gálatas 5, 22 a 23, nós temos o fruto do Espírito, que todos sabem, né? Ora, o fruto do Espírito era amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas em Hebreus 13, do 20 ao 21, vamos ler Hebreus, só ir mais umas folhas à frente, nós vamos saber que Deus nos capacita a fazer isso. Os versos 20 a 21. Hebreus 13, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. E a dependência do Espírito nos garante que nossas obras sejam feitas com a motivação correta. Sejam feitas com a motivação correta. Lembram de Barnabé? Barnabé teve um papel essencial na vida do apóstolo Paulo. Foi ele quem pegou Paulo e levou para os apóstolos, porque ninguém estava dando muita ideia para Paulo, estavam achando que ele estava fingindo ter se convertido. Quando eles chegavam, quando Paulo chegou, Lucas até relata, na verdade, alguns dos murmurinhos. Não era ele que perseguia os cristãos? Como ele agora professa a fé? Mas Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Qual era o outro nome dele? Filho? Quem lembra? Da consolação. Filho da consolação. Suas obras, ou suas boas obras, foram resultado de sua comunhão com Deus, e ele investia em pessoas. Ele investiu em Paulo, e depois que Paulo já estava bem, vamos dizer assim, entrosado, quem que ele chama para trabalhar? João Marcos. Tanto que depois tem até um racha. Né? Paulo não quer ficar junto de Barnabé, porque Barnabé queria ficar junto de João Marcos, ou seja, Barnabé tinha um olhar pastoral mesmo, falava, vamos investir, dá mais tempo. Paulo, não, ele nos abandonou, não serve, mas no final da vida de Paulo, Júnior até pregou semana passada, traga-me João Marcos, pois me é muito útil. Ele investiu em pessoas como Paulo e João Marcos, mostrando que boas obras incluem encorajar os outros na fé. O que a gente pode aplicar disso? Dependa do Espírito Santo para realizar boas obras com propósito e amor. Não só fazer por fazer, mas com a intenção correta. Ore por discernimento para saber onde e como servir. Às vezes a gente pode ficar parado pensando, não tem nada para fazer. Mas na obra de Deus sempre há algo que fazer. Peça a Deus. Ore a Ele. E reconheça que sem Deus, nossas obras são limitadas e imperfeitas. E para a gente finalizar, a boa obra em nós, Deus é o autor. E aqui, Deus opera em nós, lembra de Filipenses 1,6? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Temos as obras que realizamos, mas tem a boa obra que Deus realiza em nós.
tem a boa obra que Deus realiza em nós. Ele nos molda para sermos instrumentos úteis em suas mãos. E essa boa obra inclui nosso crescimento espiritual e nosso serviço aos outros. Se você lembra do contexto de Filipenses, especialmente do 2, ele diz: não faça por partidarismo ou vanglória, não pense cada um no que é propriamente seu. Quando chega no capítulo 4, Paulo fala para o seu fiel companheiro de jugo a ajudar a Evódia e Sintique que pense concordemente no Senhor, porque elas ajudaram muito no início do ministério. O que dá a entender que havia um racha na igreja ali, para ver quem fazia mais ou fazia melhor, ou só um jeito de fazer. Há várias possibilidades de ver o problema da igreja de Filipos, mas Paulo começa dizendo o seguinte: olha, Deus tem uma obra que Ele está fazendo na vida de vocês. E estas coisas vão atrapalhar a obra que Deus tem para fazer, não impedi-la, mas atrapalhar de você receber. Lá no capítulo 2, no 13 e 14, ele diz: pois Deus efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E qual é o propósito das boas obras? Nós mencionamos hoje, em Colossenses 1:10, andar de modo digno do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, boas obras glorificam a Deus e edificam os outros, e elas são um testemunho visível da transformação que Deus opera em nossas vidas. Então, vamos tentar recapitular os 5 pontos agora, hein? São base da nossa salvação. Nós fazemos porque somos salvos, mas nós fazemos porque estamos com a fé viva. Estamos falando de fato, eu criei em Jesus. Segundo ponto. Terceiro ponto é uma preparação para o mundo vindouro. Aqueles que praticam boas obras fazem parte do reino que está por vir. Mas também nós fazemos pelo poder do Espírito Santo e porque Deus está operando uma boa obra em nós. Para a gente finalizar, 3 aplicações desse último ponto. Confie que Deus está operando em você para realizar o seu propósito. Eu sei que às vezes nós podemos cair no desânimo de pensar que ou nós não estamos avançando, ou não estamos crescendo, mas a obra de Deus não para. Mesmo que seja bem silenciosa. Hoje eu vi um vídeo muito interessante. Tinha uma pessoa diante de um lago congelado, e ela estava falando, parece que o lago todo está congelado. Estava para ver a água por baixo, como se fosse uma camada de gelo, e ela andou um pouquinho mais, e ela viu a água correr por debaixo do gelo. E ela fez a seguinte aplicação: às vezes parece que Deus não está se movendo, que Deus não está agindo, que as coisas estão paradas, mas lá por baixo a obra de Deus está acontecendo. Lá no fundo, Deus está agindo nas nossas vidas. Por mais que visivelmente você não perceba, mas Deus está agindo. Seja paciente com o processo de santificação. É um processo. É um processo. E novamente, busque oportunidades de glorificar a Deus através de suas ações. Deus nos salvou para isso. Mas novamente, as boas obras não salvam ninguém. Jesus salva. A fé nele salva. O sangue dele nos salva. E que Deus nos abençoe. Que o presente dessa igreja seja marcado por isso. Promover a sã doutrina, desafiar vidas a viverem de forma consagrada, cheia de boas obras, e uma igreja que ora de maneira unida, consistentemente e perseverante em oração. Vamos orar. Pai, obrigado por esse sermão, por essa direção que o Senhor nos deu, e de saber que boas obras elas devem nos acompanhar diariamente. E sempre caçarmos oportunidade, brechas, frestas, portas, para que a evidência da Tua presença se faça manifesta pelas obras que realizamos. E como diz em Mateus, os homens vão ver e vão glorificar. Muitas vezes vão perguntar por que nós fazemos. Muitas vezes vão nos chamar de loucos, muitas vezes vão achar que queremos nos mostrar, mas as oportunidades estarão lá para glorificar o Teu nome.
Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor permitir.